energia elétrica mais cara. Pois é, uma recente decisão do STJ afeta a formação da base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica. Essa conta logo pode chegar aos nossos bolsos. É isso que a Econet explica para você no vídeo de hoje. Até o momento, foram 10 milhões de vezes que vocês deram o play nos nossos vídeos. Isso é incrível! O canal da Econet tem sido mais do que uma fonte segura de informações. Com uma linguagem acessível, tornamos até os conceitos mais complexos compreensíveis. Nossos vídeos diários abordam as mudanças regulatórias, notícias relevantes, contabilidade, legislação e empreendedorismo. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe nossos vídeos. Com 10 milhões de visualizações, estamos apenas começando. Faça parte você também dessa comunidade de aprendizado e crescimento. Antes de comentar a mudança da base de cálculo do ICMS, precisamos conhecer duas tarifas que nós já pagamos. São justamente essas tarifas que vão poder ser incluídas na base do ICMS a partir de agora. Aqui no Brasil, para que a energia elétrica chegue em nossas casas, trabalhos e em qualquer lugar, basicamente, são 3 as principais etapas. A geração, que é o momento em que a energia é produzida, a transmissão, que basicamente é levar a energia produzida até os locais onde será consumida e ocorre por meio de linhas de transmissão, e a distribuição, que é basicamente a comercialização da eletricidade. Voltando então à questão das duas tarifas. A primeira delas é a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, também conhecida pela sigla TUST. A segunda é a tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição, representada pela sigla TUSD. São duas tarifas pagas pelos usuários da rede básica de energia elétrica pela utilização do sistema de transmissão e de distribuição. A forma de cálculo do valor a ser cobrado por essas tarifas é determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Especificamente, no caso da tarifa de transmissão, ela é reajustada anualmente com a atualização da Receita Anual Permitida, RAP, que é o pagamento que as transmissoras recebem pela prestação de serviço público de transmissão aos usuários. Foi necessária essa contextualização porque são justamente essas duas tarifas, a TUST e a TUSD, que poderão ser incluídas na base de cálculo do ICMS, nas operações com energia elétrica. Mas vamos entender melhor isso. Em junho de 2022, foi publicada a Lei Complementar número 194. Essa lei alterou o Código Tributário Nacional e também a principal lei que rege o ICMS em âmbito nacional, a Lei Complementar 87 de 96, que talvez você conheça como a Lei Candir. As alterações foram no sentido de que a energia elétrica é considerada essencial e indispensável, e não pode ser tratada como supérflua. Isso faz parte do chamado princípio da seletividade. Uma das alterações foi a inclusão do inciso 10 ao artigo 3º da Lei Candir, indicando que não incidiria o ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Como vimos agorinha há pouco, esses serviços refere-se à tarifa de uso de sistema de transmissão de energia elétrica, a TUST, e a tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição, a TUSD. Após a publicação da Lei Complementar 194, num primeiro momento, os estados ficaram impossibilitados de incluírem essas taxas na base de cálculo do ICMS. Ou seja, além da aplicação do princípio da seletividade para a energia elétrica, os encargos setoriais deveriam ser removidos da base de cálculo do ICMS. Isso provocou uma queda drástica na arrecadação do ICMS da noite para o dia, uma vez que a redução nas alíquotas foi imediata, e o caso foi parar na Justiça. Vários estados ajuizaram uma ação no STF questionando a regra de exclusão, com a justificativa de que a exclusão dessas tarifas traria um enorme prejuízo para a arrecadação do ICMS. Em fevereiro de 2023, o ministro Luiz Fux concedeu tutela cautelar para suspender a não incidência do ICMS sobre essas tarifas, para permitir que elas passassem a fazer parte da base de cálculo do ICMS novamente. Estava pendente a análise do caso pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, mas com a tutela antecipada, os estados já puderam começar a alterar suas legislações para a retomada da inclusão da TUST e da TUSD
na base de cálculo do imposto, o que, segundo os estados, visava corrigir a distorção causada na arrecadação dos governos estaduais. Em 13 de março de 2024, na primeira sessão do STJ, ficou estabelecido por unanimidade, por meio de recurso especial repetitivo, que terão de ser incluídas na base de cálculo do ICMS a TUSD e a TUST, nos casos em que são lançados na fatura de energia elétrica como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Como o julgamento foi efetuado por meio do sistema dos repetitivos, a tese terá de ser aplicada em processos similares em trâmite nos tribunais de todo o Brasil. Para aqueles que ajuizaram a ação, a decisão foi modulada. Isso significa que ela não terá efeitos retroativos, ou seja, permanecerão os efeitos das decisões liminares que beneficiaram os consumidores de energia, para que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Foi considerada a data do julgamento pela primeira turma do STJ do RESP 1.163.020, já que até então a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. Todavia, mesmo quem foi beneficiado por meio de liminar voltará a recolher o ICMS sobre as tarifas a partir da publicação do acórdão da decisão. Os efeitos serão retroativos apenas aos contribuintes que não tenham ajuizado a ação. Aqueles também que, mesmo ajuizado a ação, não tiveram tutela de urgência ou evidência, ou ainda nos casos em que a tutela de urgência não se encontre vigente por ter sido cassada ou reformada. Mas, a partir de março, esse entendimento vale para todos. A TUST e a TUSD entram na base de cálculo do ICMS. Agora, espaço aberto para você aqui nos comentários. Seu comentário pode ser pauta para outros vídeos aqui no canal da Econet. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que publicamos por aqui diariamente. Até mais, tchau, tchau!